Que a economia brasileira está em retração, isso não é novidade. Só que saíram os dados oficiais pelo IBGE e houve uma queda no trimestre de 0,3% em relação ao trimestre anterior, de 5,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e uma queda da economia brasileira, do PIB brasileiro, de 4,7% no acumulado de 4 trimestres. São números horrorosos que confirmam uma recessão histórica da economia brasileira, a segunda retração pelo segundo ano consecutivo. Esse é um dado histórico da economia brasileira, só que esses dados eram menos ruins do que o mercado previa, o que traz uma certa animação. Houve um impacto positivo de exportações, agora, por outro lado, chama a atenção o fato de todos os setores terem apresentado um comportamento negativo, inclusive a agropecuária, que tem sido uma alavanca das exportações brasileiras, que tem tido um bom resultado em termos de produção, mas nem esse setor escapou dessa maré muito negativa. Houve uma queda muito acentuada dos investimentos, que no cálculo do IBGE são colocados como formação bruta de capital fixo. Nesse caso, a queda anual chegou a 17,5%, consumo das famílias também em queda há vários trimestres consecutivos. Então, a gente vê aí o retrato do que está acontecendo com a economia brasileira. Queda do consumo, queda do investimento, retração dos vários setores, queda do consumo também do governo, que teve uma leve expansão apenas neste último trimestre em relação ao anterior. Agora, nada disso sinaliza uma recuperação. O mercado brasileiro ainda trabalha com a previsão de uma retração da economia brasileira neste ano na faixa dos 3,8%. E chama a atenção que no mesmo dia da divulgação dos dados do IBGE, nós tivemos a projeção da OCDE, projeções do exterior, apontando a possibilidade de uma retração do PIB este ano de mais de 4%, com a recessão prosseguindo também no ano que vem. Então, por aí fica evidente que, mesmo com mudança de governo, a gente não pode esperar mesmo por uma recuperação rápida da economia. A desorganização, a desestruturação foi muito pesada nas várias áreas. A indústria brasileira perdeu competitividade, capacidade de concorrência, vai ter que reconquistar mercados no exterior, vai ter que reconquistar o mercado doméstico em relação aos importados, isso quando o mercado doméstico tiver condições de reagir, porque o desemprego ainda está crescendo, deve crescer mais, a inflação continua corroendo a renda do brasileiro, então tudo isso trava muito o consumo. Sem consumo, fica difícil a gente ter uma reação no âmbito doméstico. E aí, do lado internacional, tem toda essa questão que eu coloquei da perda de competitividade. O que se espera é que o governo atual, de Michel Temer, ainda interino, consiga alavancar investimentos que dependam dele, de uma estratégia, por exemplo, para estimular e acelerar as concessões, as parcerias com o setor privado, privatizações, investimentos mais produtivos via BNDES, enfim, que o atual governo saiba administrar a economia brasileira para ir, aos poucos, corrigindo essas várias distorções. Tem a questão fiscal, que é um ponto fundamental a ser reestruturado. O governo já anunciou algumas medidas, mas todas elas ainda muito polêmicas, que não geram uma confiança maior. São medidas que vão depender de aprovação do Congresso, num momento muito conturbado da política brasileira, uma crise que persiste. É o caso, por exemplo, da limitação da ampliação de gastos. Líderes partidários já pedem para o governo amenizar um pouquinho essa situação, prevendo aí uma volta à normalidade dos gastos num prazo talvez de 2 anos, porque agora o que o governo quer é limitar essa ampliação de gastos à inflação do ano anterior. Então, isso pode impedir um aumento dos gastos do governo, da liberação de recursos para áreas prioritárias. Então, vamos ver o que vai acontecer com relação a essa proposta. A mesma coisa pode acontecer em relação à reforma da Previdência, que foi outra prioridade já colocada pelo governo Temer. E o que se espera é que eles lancem medidas de curto prazo, não só para estimular os investimentos, mas também para tentar assegurar uma condição melhor para as contas públicas, que não dependam apenas dessas medidas aí que vão ter de ser aprovadas pelo Congresso. Então, a redução imediata de gastos é alguma forma de ampliar a receita, que só deve crescer em condições normais, quando a economia brasileira voltar a crescer, e a gente não sabe se isso vai acontecer sequer no próximo ano. Por enquanto, o mercado aqui no Brasil trabalha com a projeção de uma expansão do PIB no ano que vem entre 0,5% e 1%. Mas isso vai depender muito de todas essas condições que eu coloquei, da capacidade do governo reorganizar as finanças, ainda que não obtenha grandes resultados no curto prazo, dele estimular
estimular investimentos e gerar uma confiança maior no setor privado para que as empresas voltem a investir, que a indústria volte a investir e pare de demitir. Isso vale para todos os setores da economia brasileira. É preciso despertar confiança também no consumidor, aquele que não foi muito atingido pela crise, mas diante do atual cenário político e econômico, segue com muita cautela, evitando gastos, evitando dívidas, evitando despesas maiores. Enfim, ainda há uma trava importante no país por falta de confiança e pela desorganização que veio da política equivocada que foi adotada nos últimos anos. De ser destaque entre o noticiário negativo, já que a previsão era de uma desaceleração mais forte que tenderia a ganhar força no segundo semestre.